Chegou a hora. Ó, online. Sei. Ai, ai. Bom Bom dia. dia! Bom dia. Bom dia. E esses caras cansados aí? E aí? Acabado. Calma que sextou. Como é que você reparou nisso? Nem dava para reparar tanto. Você tá... Ele está até mais magro. Vamos lá? Trabalhando demais. Então vamos embora. Vou fazer a abertura aqui. Senhor Jesus, obrigado pela palavra de hoje, pela revelação. Por mais dias assim, Senhor. Que seja o Senhor quem guia a palavra, quem direcione, e não a gente. Não seja a nossa boca, mas seja a sua mensagem. E que a gente cumpra o nosso papel apenas como carteiro. Que a mensagem seja da sua boca. Oramos assim em seu nome. Amém. 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 O que vocês querem fazer? Querem ler o capítulo? Querem que a gente faça um resumo? Vamos direto? Acho que pode. Acho que. Resumo, peraí, resumo, sei lá. Não sei. O quê? Vai, fala. Quiser. É porque eu que tenho que decidir. Porque agora é você. Vai. Será que eu vou ler Vamos então? direto para a palavra, então. Se vocês quiserem fazer um pré-resumo, então pode. Aí a gente dá a palavra. Pode ser, beleza. Esse é um capítulo, né, bem... Como é que eu vou te falar? Bem forte, né? Muito forte. Porque o povo... Moisés sobe, né, para conversar com Deus no monte. E ele demora, né? Tá lá 30 e poucos dias. E o povo começa a pedir pro irmão dele que... Cadê esse irmão? Onde que ele tá? A gente quer adorar a Deus, né? Faça alguma coisa, faça uma estátua para nós, a gente quer enxergar isso, a gente nem sabe se seu irmão tá vivo. E aí, Arão pega lá, pede para eles tirarem lá, as mulheres tirarem os brincos da orelha, né, de ouro, enfim, aí vai lá e faz um bezerro, né? E ainda fala que haverá no dia seguinte uma festa para o Senhor. E aí depois disso, e aí ele vai, e aí o povo faz realmente a festa, e faz tanto barulho que Josué escuta e acha que é uma guerra, né? Josué tá lá esperando Moisés sair do monte e acha que tá havendo uma guerra no povo, de tanto barulho que tinha. E aí Deus manda Moisés descer e explica, ó, desça rápido porque o povo tá fazendo culto a um bezerro de ouro, né? Eles se desviaram muito rápido da minha palavra. E aí Moisés desce, irritado, né? Quebra as tábuas lá, estressado. Até tem na novela lá dos 10 Mandamentos, tem, né, essa parte, né? Que ele quebra. Mas lá na novela mostra, eles interpretaram que Arão estava fora de si, que a esposa dele tinha acabado de morrer e tal. Não sei se é exatamente isso, porque aqui ele escreve, né? Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Ele acredita nisso, ele fala isso. E aí, depois disso, aí, Moisés irritado ainda pergunta para ele, né? O que esse povo te fez para que você permitisse que cometesse tamanho pecado? E aí Arão ainda fala assim, você sabe que esse povo é ruim, que eles são assim mesmo, ainda joga, terceiriza toda essa culpa para cima deles, né? Ao invés de tomar para si também. E aí Deus irritado pede para que se separem lá, o Moisés irritado pede que se separem lá quem que acredita no Deus vivo mesmo, que não seja um bezerro e tal. Aí a maioria das pessoas
fica daquele lado e Deus manda eliminar o resto, de uma ponta a outra do acampamento, né? Sejam amigos, filhos, o que for. E aí eles executando o restante das pessoas, aí Deus fala, tudo bem, agora vocês provaram que realmente vocês estão comigo. Mas isso não vai impedir, né, não impede, não tira a minha ira, né, sobre vocês, que ele queria matar o povo inteiro. Moisés vai lá, conversa com ele se arrepende. Mas ele queria eliminar o povo inteiro dali. Ia ficar só Moisés e Josué que estavam no monte, o resto todos seriam mortos. Aí Moisés intercede pelo povo, ele aceita e se arrepende. Deus se arrepende disso. Mas no final ele acaba falando, tudo bem, né? Vocês já voltaram à aliança comigo, mas no dia do acerto de contas eu certamente os castigarei pelo tamanho do pecado que vocês cometeram. Então é um capítulo muito forte, né? Que nos chama, que nos remete a julgamentos, né? Do próximo, dos nossos irmãos, né? Do que eles fizeram. E a tendência disso é que a gente sempre tem uma palavra forte em cima desse capítulo. Então é isso. Vou deixar a bola para vocês, depois eu falo a minha parte. O que dá para perceber nesse capítulo é a importância da paciência. Porque se o povo tivesse sido paciente e esperado Moisés voltar, provavelmente nada de tudo que tinha acontecido nesse capítulo teria acontecido de verdade. E a importância do autocontrole. Porque se o povo tivesse pensado antes de agir, eles iam ter conseguido não fazer esse pecado, porque eles cometeram 2 pecados, né? Que é não amar a Deus acima de todas as coisas e adorar. Fugiu a palavra. Era. Idolatrar. Idolatrar, isso. Aí, tipo, eu fiquei pensando, imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa que esse povo. Agisse por impulso, ficasse sem paciência. Pensa, numa fila do mercado, seria insuportável ficar na fila, né? Aí depois eu comecei a pensar, isso não serve só para o povo, mas sim para todo mundo e para levar para nossa vida inteira. A gente tem que pensar antes de fazer as coisas. E tem que pensar muito. A gente tem segundos, mas a gente tem que pensar e tomar a melhor decisão. Não importa na situação, um exemplo. Na hora da raiva, eu já tive problema com raiva, eu sei como é que é. Na hora da raiva, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente não faria em sã consciência, porque a gente está fazendo as coisas por impulso. E a raiva, ela pode fazer muitas coisas ruins, como gerar brigas ou chegar até em violência. Nunca fiz isso da violência, mas pode acontecer com qualquer outra pessoa. E eu fico vendo, tipo, situações como essa, já presenciei até, tipo, de briga, assim, essas coisas, sabe? E é muito ruim você ver, tipo, a pessoa perdendo a paciência com a outra por uma coisa tão pequena. E aqui também dá pra ver que o povo, só porque Moisés demorou, o povo já enlouqueceu. Eles não sabiam mais o que fazer. E tanto que ele levou o outro lá, acho que é Arão, levou a Arão fazer o que ele fez, né? Ele também podia ter pensado, não, ele falou nos 10 mandamentos, mas como a gente muitas vezes tem memória curta, tanto que eles nem lembraram que Deus tinha feito, porque a gente tem que. Muitas vezes eu falo, Deus, se eu fiz alguma coisa errada, me traz a memória, porque assim você pode pedir perdão e tanto como você pode pegar algum ensinamento que você já aprendeu e trazer para sua vida toda vez quando você tiver alguma dúvida ou algo do tipo. Então, tipo assim, no meio dessa história toda, a gente vem sempre se perguntando agora, depois que a gente assistiu o filme, né? Tipo, o que JF, que significa o que Jesus faria. Então, antes de tudo, antes de qualquer decisão sua, antes de qualquer pensamento, coisas que você for colocar na sua vida, você se pergunta o que Jesus faria nesse momento, ou nessa situação.
Ah, Jesus perdeu o controle aqui, tipo, na fila do supermercado, que nem ela falou. Bastante gente tem ódio de ficar mesmo na fila do supermercado. Deu tanto de gente lá na fila, aquele tantão de compra. A gente que vai no mercado compra uns 3 carrinhos de compra, aí fica. E você tá lá atrás, não pode ir em volta fila porque também tá lotado. Aí você vai lá e fica impaciente e perde o controle. Pronto, aí você já começa a brigar com todo mundo, já começa a xingar lá, porque não tá passando rápido, não sei o quê. Então, tipo assim, coloca essa sigla, o QGF, em todas as suas decisões. O que Jesus faria nesse momento? Jesus aumentaria a voz? Jesus brigaria com a pessoa? Não brigaria. E dá para tirar duas coisas desse livro, que é a primeira, que é a o Autocontrole. autocontrole, que, como eu disse, né? Que nem a Arielle disse também. Com a impaciência pode te prejudicar de várias formas. Pode sair sim com violência. Você pode acabar alterando a sua voz e machucando a outra pessoa, mas não com as mãos, mas sim verbalmente, Que é o que que, machuca mais. que machuca mais, que todo mundo fala. A palavra tem poder. E tudo que você fala pode acontecer. Não pode acontecer agora ou no momento, mas mais para frente você vai sofrendo aquela consequência. Entendeu? É que nem, tipo assim, é que nem se você falar alguma coisa a um, você meio que, vamos dizer que você está jogando praga para outra pessoa. Vamos falar assim, você vai se condenar ao inferno, que não sei o que, blá, 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 entendeu? Só que, tipo, não vai acontecer em si com a pessoa. Porque eu acho, assim, minha opinião, sabe? Não vai acontecer em si com a pessoa, porque quem que tá falando mal é você. Então, necessariamente pode acontecer com você e não com a outra pessoa, porque você que vai. Pode acontecer com outra pessoa e também com você. Mas quem vai sair mais prejudicado na história vai ser você por fazer esse ato de, né, de não de estar fazendo as mesmas coisas que Jesus faria. Então aqui a gente está fazendo isso. Tudo que a gente for pensar, tudo que a gente for fazer, a gente sempre coloca o que JF, Jesus faria. E a segunda coisa que até a gente até fez um exemplo aqui é que dá para tirar decisões, como por exemplo o dízimo. É para você tomar decisões, na verdade. Você você separa o dízimo, só que você lembra que tem coisas, tipo, tem contas para pagar. Só que você vai dar o dízimo porque você tem que escolher o reino de Deus em primeiro lugar. Porque você está colocando a sua fé em Deus. Porque vamos supor que você separe o dízimo e tem contas para pagar. Só que aí você fica naquela, nossa, se eu tirar o dízimo, vai faltar para pagar aquela conta de água, vai me cortar. Se você ficar sempre nisso, se você sempre ficar com esse pensamento, você nunca vai dar o dízimo. Então, tipo, tenha sua fé e dê o dízimo, entendeu? Você tem que dar o dízimo porque você tem fé em Jesus. Você tem fé que Deus pode te multiplicar, entendeu? Então não fica com aquela, porque na minha opinião, sabe, eu acho assim. E eu acho que é só. Peraí que eu tô procurando. Ele tá procurando alguma coisa aqui para falar também. Elias, eu acho que Pode falar. o que Jesus faria, eu acho que ele se irritaria assim como Moisés se irritou, porque quando ele viu que a igreja tinha virado um comércio, ele saiu chutando porta. Então, se ele visse isso, eu acho que Não. ele ia ficar irritado, sim. Mas, Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. quer falar alguma coisa aí? Eu quero. Eu vejo esse capítulo da Bíblia, né? Quando a gente assistiu o filme Os Dez Mandamentos, eu fiquei assim indignada com essa parte do filme, porque o povo ele tinha presenciado grandes milagres de Deus, né? Recentemente, difícil da gente. A gente não hoje, né, nos dias de hoje, a gente não vê esse tipo de milagre acontecer, né? Você vê sim alguns milagres, tal, mas não nessa proporção, né? Abrir o mar, as pragas, tudo isso que Deus fez naquela época, a gente não vê hoje.
E aquele povo não só viu, como participou de tudo, de A a Z, né? E aí chegou no deserto e aconteceu isso, e eles fizeram isso. Eu fiquei falando, nossa, mas que absurdo! Esse povo sabe quem é Deus, viu os milagres e ainda teve a coragem de fazer isso, né? De criar. E o que Deus sempre fala é justamente isso: não adorar outros deuses. Não adorar outros deuses. Aí passou um tempo, eu falei assim, meu Deus, mas a gente também sabe do poder de Deus e comete o mesmo pecado, o mesmo, em outra proporção, né? No sentido de, como que eu posso dizer? Adorar o Deus do dinheiro, né? Quem nunca? É adorar outros deuses, entendeu? É colocar outra entidade à frente de Deus, entendeu? Eu fico imaginando assim, Deus pensando, poxa, eu mandei o meu filho Jesus para morrer pelos seus pecados e você está dando importância para outro Deus ou outro santo que seja, não desmerecendo a importância que esse ser humano teve na Terra, né? Quem foi santificado é uma pessoa que fez algo de muito bom aqui e é uma pessoa sim que tem que ser admirada, mas não adorada, né? A Bíblia é muito clara nisso, de dizer que ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por Jesus Cristo. Não existe outra pessoa que possa interceder por nós que não seja Jesus. Ele foi o único que morreu, que ressuscitou e que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está ali no ouvidinho de Deus para interceder por nós. A Bíblia em nenhum momento cita que Moisés está lá intercedendo por nós. E o que o povo fez foi justamente isso, né? Colocar toda a divindade em Moisés, porque se Moisés não está mais lá, e agora? O que nós vamos fazer? Ter um outro bode expiatório? Não é. Né? Olha a importância que Moisés teve, né, nessa trajetória para a libertação do povo. Então, eu penso assim que esse capítulo ele vem espelhar muito isso, sabe? Eu acho que a gente entristece muito o coração de Deus quando coloca a nossa fé, seja em outra pessoa. Eu não estou falando só santo, não. Falar, Diego, ó, você é meu mentor, nananã. Adorar, entende? É adoração. Adoração a Deus, né? E o único e exclusivamente que tem que ser adorado, que tem que ser venerado é a Santíssima Trindade de Deus. Porque foram eles que nos libertaram, eles que nos deram o livre-arbítrio, né? E muitas vezes a gente se vê pecando nesse sentido, né? Também tendo conhecimento da palavra de Deus, né? Aí eu fiquei envergonhada de pensar isso, sabe? De julgar, de falar, nossa, como que pode? Eu fiquei envergonhada, porque eu falei, poxa, a gente também às vezes cai nessa, né? Então, o negócio é a fonte ali, Jesus Cristo, mas ninguém, absolutamente ninguém. São seres humanos, né? Imagina o Diego morrer, eu falar, ó, Diego, fala com Deus aí pra mim. Coitado do Diego, né? O pecador, ele tá na terra assim. Poxa, foi escolhido para falar a palavra de Deus, tudo, mas eu vou falar, ó, Diego, acho que Deus olha e fala, coitada, né? Mas é isso, foi isso que eu tirei dessa palavra, né? Da gente ter que realmente colocar Jesus à frente de tudo. À frente de tudo, tudo. Tudo e todos. Tudo e todos, né? Caramba, olha só, eu não combinei com a Dani, tá? A gente estudou em ambientes diferentes. E aconteceu uma coisa, e assim, a Dani sempre fala, mas ela fala calminha, que ela hoje está mais enérgica. Dá pra ver pela movimentação das mãos e tal. É legal, é porque mexeu com o espírito dela mesmo. Agora eu quero falar uma coisa muito importante, gente. Ontem à noite, eu costumo estudar 1h30 por dia para a palavra, para a gente conversar aqui. E aí, eu estudei ontem à noite, né? E aí, quando eu terminei de estudar e li o capítulo e tal, eu falei assim, fiz uma oração antes de dormir e falei, eu não quero que seja minha palavra, porque eu posso estar me adorando, achando que eu que estou fazendo toda essa mensagem, estou conduzindo essa mensagem, estou falando do jeito que eu quero,
Senhor, por favor, me guie. Qual palavra que você quer que eu fale amanhã? Não, que não seja a minha, eu só quero ser o carteiro. Eu não quero ser o autor dessa mensagem. E aí eu fui dormir hoje de manhã, eu acordei. Gente, se isso não é direção do Espírito Santo, eu não sei mais o que é. Eu acordei, peguei minha agendinha, em 1 minuto e meio, não chegou 2 minutos, a mensagem estava toda aqui, que é que eu vou falar. E tudo que eu tinha escrito ontem acabou. Não tem nada a ver com o que eu pensei em falar ontem. Nada, nenhuma palavra. E aí o que me veio é o seguinte, que é o que a Dani está falando. O que aconteceu lá, né? Eles tiveram um segundo caminho, né? O caminho era um só, era Deus. Naquela época era Deus. Hoje o nosso caminho é Jesus Cristo. Mas naquela época era Deus. Só existia aquele caminho. E eles fizeram um segundo caminho, né? E ao fazer um segundo caminho, aconteceu tudo o que aconteceu. E a resposta no final deles, o que aconteceu, a gente já sabe, né? O desenrolar da história, que é o que a gente viu. Então só existe, que é o que a Dani reforçou aqui, só existe um caminho para nós, que é Jesus Cristo. Não tem outro. Não existe outro, né? E qualquer outra coisa que a gente faça, que a gente idolatre, que a gente venere, será idolatrar bezerro. Qualquer outra coisa. Eu digo isso, por exemplo, de religiões. Olha quantas religiões tem no mundo. A Bíblia não fala que é para você seguir uma religião, fala para você seguir Jesus Cristo. Então, se você está adorando uma religião, você está adorando um bezerro. Se você está adorando... E aqui de religião eu falo principalmente estátua, tá? Tudo que vem de estátua, principalmente estátua, porque esse capítulo representa isso. Quando você tem uma estátua, você está adorando um bezerro, você está adorando uma outra coisa que não é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo. O caminho é um só, não é outro. Então, ao adorar uma estátua, você está adorando um bezerro de ouro. Então, leia esse capítulo e você vai ver a consequência disso na sua vida. Outra coisa que as pessoas fazem muito, né? Idolatrar pessoas, que é o que a Dani citou aqui. Eu mesmo já idolatrei na palavra um youtuber. Achei que o cara era o máximo, adorava o jeito dele falar. Eu já fiz isso, né? E a palavra, e depois eu me desconectei. Ele falou algumas coisas que eu não gostei, eu desconectei, mas em um momento eu fiz isso. Eu adorei esse bezerro. Eu idolatrei isso. Eu cometi um pecado muito grande, né? Da mesma forma, idolatrar padres, idolatrar pastores. Gente, todas as pessoas, né, papas, eles são carteiros. A gente só entrega a mensagem. Nós somos carteiros. O autor da mensagem não é a gente. A Bíblia está lá. Inspirado por Deus e por Jesus Cristo, as pessoas escreveram ali. Basta ler e a gente seguir isso. Né? Eu vejo muita gente falar. O que significa pastor? Pastor, nessa época da Bíblia, é quem fazia o pastoreio de ovelhas, né? Direcionava, opa, não vai para lá, vem para cá, vem para... Opa, junta aqui, vem para cá, senão vocês vão se perder. Cuida, alimenta. E aí, quando eu escuto assim, fulano é meu pastor, eu me causa um mal-estar isso. Porque Salmos 23 diz o seguinte, o Senhor é meu pastor. E o Senhor quem que é o Senhor hoje? Jesus Cristo. É Ele que cuida de mim, é Ele que guia para a direita e para a esquerda. O pastor, a pessoa, ele é um carteiro. Ele só está passando a mensagem. A gente não tem que idolatrar essa pessoa. Senão você vai estar idolatrando um bezerro. Né? Eu estou dizendo aqui para você, então vamos largar tudo, vamos largar a igreja, vamos parar de ouvir as pessoas. Não estou falando isso. Né? Eu até fiz uma analogia para a Dani ontem. A igreja é igual uma arca de Noé. Né? Pensa na arca de Noé. Um monte de animal lá dentro, um monte de animal fazendo cocô, não tem onde largar. Então, tem um monte de cocô, tem um bicho querendo gritar mais que o outro, tá todo mundo apertado, tá todo mundo irritado, não tem paciência, porque não tem espaço, queria estar na rua. A igreja é a mesma coisa. É a mesma coisa que a arca de Noé, mas é melhor estar onde? Dentro da arca ou fora da arca? Dentro. Então, pronto. Com todos os defeitos que tem, beleza, é melhor estar lá dentro. Mas é assim, é cheio de defeito, com cocô, é desse jeito, com estresse, né? Então, gente, o que eu quero falar aqui? O que eu tô afirmando? Que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E eu vou finalizar com uma passagem aqui que diz o seguinte, lá no final desse capítulo diz o seguinte, se a gente não seguir, se a gente idolatrar um bezerro, qual que é a consequência disso? Se a gente idolatrar pessoas, se a gente idolatrar
YouTubers, religião, qual que seria a consequência disso? Lá no bem no final, no dia de acerto de contas, certamente eu, Deus, castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Está aí a mensagem. E é muito sensível isso, sabe? Porque é o que eu falei, a gente admira, né? Eu admiro a pessoa pelo dom que ela tem de explicar assim, a palavra, ou eu admiro pelo feito que essa pessoa fez. Você admira, mas idolatrar é diferente de admiração, né? É você ter para si que aquilo é o ápice É o caminho, né? A verdade. Exatamente, exatamente. É o caminho e a verdade. E não é. Não é. Eu acho que... E a gente faz isso, né? E eu sempre oro e peço a Deus para o Espírito Santo me incomodar em determinados atos, atitudes, e trazer essa revelação para o coração da gente, né? Trazer essa revelação de que não está agradando a Deus fazer aquilo, né? Uma simbologia ou uma... enfim, não está. Deus, ele vai revelar, Jesus Cristo vai revelar no nosso coração quando a gente estiver fazendo algo que não agrada a Deus, porque você vai se sentir incomodado. Então, o desafio que eu deixo para a gente nesse momento, né, é pedir de fato, de todo o coração mesmo, que Deus revele para nós, que o Espírito Santo de Deus revele para nós, todas as vezes que a gente fizer algum ato de idolatria, que vai deixar Deus furioso desse jeito. Eu não quero, não. Nem eu. Não quero. Então, a gente tem que ter muita cautela com isso, né? A gente tem aprendido, tem estudado muito sobre isso e pedir mesmo para Deus trazer, o Espírito Santo trazer a revelação da palavra de Deus para que a gente possa seguir isso, né? E isso é tão difícil, né? Se a gente parar para pensar, Deus não castigou mesmo todo o povo? Quem que foi de todo aquele povo, gente? A gente está falando aí, nessa época deve ter já mais de 600 mil pessoas. De todo mundo, 2 pessoas viram a Terra Prometida. Caleb e Josué. Mas ninguém. Josué, olha que loucura. Josué, no meio daquela barulheira que ele achava que era uma guerra, né, que o povo estava sendo morto lá, estava guerreando, ele não desviou do caminho, ele ficou lá esperando Moisés, como Moisés pediu, como Deus ordenou. Espere Moisés aqui no monte. O barulhão lá comendo, ele achando que estava tendo guerra. Ele não desceu, não saiu do propósito. E aí ele foi lá e viu a Terra Prometida. Olha que loucura. Doido, né? É isso aí. Mas Deixa a a Ariel achou achou. aí, Carário, que vocês estavam procurando para falar? Achei. Ela achou o versículo aqui. É que tem tempo Em ainda. Lucas. Hã? Tem tempo ainda. Aí, deixa eu só falar rapidinho então. Lucas 12, 30, 31. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas as coisas. Viu? Então, Você só precisa seguir o caminho de Deus, que Deus vai suprir o resto. Pronto. Perfeito. Simples assim. Curto e grosso. é que nem a gente comprou o livro, né, Tratamento de Choque. Aí, logo na primeira página, assim, que a gente vai ler, filho, já tá dando uma dura. Ou você lê ou você para por agora, se você já não quiser ler. Já é bem direto, já ele é curto e grosso, já em todas as páginas. O livro mesmo ali, eu acho que foi o Lucim que escreveu, né? Foi o Lucim que escreveu, né? E ele já bate em você ali verbalmente, porque olha, é forte aquele ali. É isso aí, gente. Finaliza para nós aí. Eu? Ah lá. Minha vez agora é de jogar para ela. Olha, Senhor Deus, eu queria te agradecer por mais um dia, por mais uma palavra que o Senhor está nos dando. Que a gente leve isso para nossas vidas, que não entre num ouvido e sai pelo outro, que a gente consiga praticar essa palavra, que a gente não deixe a impaciência tomar conta, que a gente pense bem antes de agir, que a gente se policie para não ficar adorando outras coisas além do Senhor,
e que a gente tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bom, gente. Um beijão. Beijo. Quando que vocês vão visitar a Tchau. gente aqui, hein? Quando? Não sei. Eu não sei. Pensando já. Provavelmente, talvez, no final do ano. Natal e ou Ano Novo. Vamos começar a orar, então. Beijo, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.